até esse momento, alguém tem alguma pergunta para a gente aqui, para a gente discutir, quer colaborar com alguma questão do que nós tratamos aqui? Ninguém, pessoal? Muito bom. Não, professor. Ok. Então eu vou começar fazendo uma apresentação aqui para vocês do material, que já está lá, inclusive, disponível para vocês, tá? Eu gravei um vídeo apresentando isso, mas aqui eu vou apresentar agora como um bate-papo, tá bom? Então, quero que vocês observem aqui comigo, tá? Agora eu não vou poder, eu não estou mais vendo vocês, então não usem o chat para fazer perguntas. Se alguém for perguntar alguma coisa, vai ter que falar, tá bom? Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Sim. Sim. Muito bem. Então, eu começo aqui na apresentação com o termo disciplinaridade, né, que vem de disciplina, né? Então, disciplina são a gente costuma usar no ensino médio, né, na graduação, o termo matéria, né? Então, a matéria de química, a matéria de biologia, a matéria de matemática, a matéria de história, né? A gente costuma usar esse termo. Mas são as disciplinas. Essas disciplinas todas foram criadas em algum momento lá atrás, né? Na história da educação a gente vê isso, né? Um momento em que se criou, se foram criadas essas disciplinas, né? Inclusive, talvez a professora Geisa já tenha trabalhado alguma coisa com vocês sobre isso, mas quando vocês forem meus alunos em Fundamentos da Educação Profissional, a gente retoma um pouco essa parte histórica, tá? Onde a gente discute como que as disciplinas e por que as disciplinas foram criadas, né? Mas desde o momento que se criam as disciplinas, assim, para se entender melhor as coisas do homem, da natureza, elas são cada vez mais fragmentadas. Então, com essa fragmentação das disciplinas, você passa a ter um monte de disciplinas, né? O que a gente chama de multidisciplinas. Então, tem um monte, tem várias, né? Então, essas multidisciplinas, elas, na verdade, se somam para formar um único conhecimento. Por isso que é importante ser multidisciplinar, né? Nas aulas. Por quê? Porque assim, nas aulas, eu posso estar além daquilo que a minha disciplina está propondo. Então, se eu abarco o conteúdo da minha disciplina e faço apontamentos para as demais disciplinas, eu estou sugerindo ao meu aluno que ele prolongue a discussão, que ele leve essa discussão para as outras áreas e para outros professores com outros pontos de vista. Então, é muito importante fazer esses apontamentos e ser multidisciplinar nas aulas. E é justamente isso que eu estou pedindo para a aula que você vai desenvolver. Que você faça esses apontamentos. Tá? Agora, existem também outros conceitos que envolvem, por exemplo, o termo pluri. O que quer dizer plural? Aí plurimulti não é a mesma coisa? Não. Sabe por quê? Porque o pluridisciplinar é quando você, de repente, você já consegue juntar duas ou três, né, disciplinas para tratar de um determinado assunto.
Então, você já começa a formar um elo mais próximo entre essas duas disciplinas. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo juntar com o professor de matemática quando eu vou tratar de equilíbrio iônico da água. Porque quando eu vou tratar de equilíbrio iônico da água, eu preciso do conceito de logaritmo. Então, eu preciso que o professor de matemática desenvolva isso com os alunos, porque se ele não dá o conceito de logaritmo, o meu aluno não vai conseguir desenvolver tudo que o conteúdo exige. Por isso, eu preciso ser pluridisciplinar nesse momento. Eu tenho que chegar no professor de matemática e combinar com ele. Se eu não conseguir isso, já ocorreu algumas vezes, eu dou o conteúdo de logaritmo para os alunos. Antes de começar a parte química, eu falo, gente, eu vou dar aqui um conteúdo de matemática para vocês, porque vocês vão precisar disso para poder entender. Então, eu levo ali uma aula e pouquinho para tratar das propriedades logarítmicas, para poder depois iniciar o meu assunto de equilíbrio iônico da água. Então, isso é ser pluridisciplinar, tá? Mas a gente vai tratar com mais detalhe cada um deles. Agora, interdisciplinar, esse é talvez o grande objetivo das aulas, ser interdisciplinar, né? Porque daí você já coparticipa junto com as demais disciplinas do desenvolvimento de um determinado conteúdo. E no caso da interdisciplinaridade, é sempre tendo como base um tema, né? Para ser totalmente interdisciplinar, o tema se faz necessário, tá? Bom, além do interdisciplinar, tem também o trans. E o transdisciplinar, né, já ultrapassa as disciplinas. Ele já vai para as aplicações na sociedade, das discussões na sociedade, das intervenções na sociedade, né? Então, não são à toa que existem os temas transversais, né? Aqueles temas que abarcam toda a discussão da educação, né? Então, dentro da escola, existem os temas transversais que são discutidos na escola e não são propriedades de uma única disciplina ou de um grupo de disciplinas, né? Então, vou dar um exemplo, né? É um tema transversal as questões de gênero, né? Isso é um tema transversal. Isso não é exclusivo do professor de biologia. O professor de história pode falar sobre isso, o professor de geografia, o professor de química, o professor de matemática. Quer dizer, então, isso é uma transdisciplinaridade. E, como tem muitos termos para isso tudo, eu proponho, então, substituir o multi, o pluri, o inter e o trans pelo que eu chamo de pandisciplinaridade. Tá certo? Então, sempre que a gente for tratar, quando eu falo de pandisciplinaridade, eu estou propondo todas as formas de se tratar das disciplinas. A multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Bem, essa é a parte inicial da nossa discussão aqui. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Fazer perguntas e instigar discussões. Bom, vamos discutir uma a uma essas questões da multidisciplinaridade, tudo que nós já discutimos, né? Então, a multidisciplinaridade, que é a parte inicial, que é o que eu pretendo que vocês possam desenvolver aí,
tá bom? Então, é, as questões que eu estou dizendo para você, ó, aqui tem um determinado conteúdo, e nesse conteúdo outros professores podem colaborar. Então, converse com o professor fulano, converse com o professor Beltrano, converse com o professor Ciclano. Então, essa ação multidisciplinar na educação, ela não é difícil de fazer. É muito simples de se fazer, né? E você não precisa pedir autorização para os outros professores para propor. Porque se ele não quiser colaborar, o problema é dele. Mas pelo menos você instigou o seu aluno a ir lá fazer com que ele seja questionado, tá? Então, eu não peço nenhuma autorização ao professor de física quando eu preciso de alguma coisa da física. Eu simplesmente falo para os meus alunos, ó, conversa com o professor de física, ele vai poder te falar melhor sobre essas questões aqui, ó, porque isso aqui, ó, envolve tal, tal, tal e tal conceito físico. O professor de física é muito melhor aparelhado para te dar essas explicações do que eu. Dentro da saúde, a multidisciplinaridade é extremamente comum. E aí a Janaína, que é da área de saúde, talvez possa colaborar nesse aspecto. Janaína, você entende alguma questão de uma ação multidisciplinar na saúde? Sim, professor, a gente trabalha só com multidisciplinaridade, né? Médico, enfermeiro, farmacêutico, né? Cada um, assim, pelo que o senhor falou, assim, por exemplo, cada um no seu quadrado, né? O enfermeiro funciona como uma cadeia para a gente, né, na saúde. Essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Isso é muito importante que você falou, Janaína, cada um no seu quadrado. É exatamente isso. Tanto é que quando eu falo para os meus alunos, né, eu instigo, ó, procura o professor fulano e digo, ele é melhor aparelhado, é para que eu não entre na área dele. É ele quem vai dar as indicações. Né? Então, e na saúde deve acontecer muito disso, não é? Sim, por exemplo, o paciente chega, passa pela enfermagem, a enfermagem faz o procedimento dela, passa para o médico faz o dele, passa para o farmacêutico entrega o medicamento, passa orientação, assim sucessivamente. E mesmo no médico, existe essas questões multidisciplinares também. Claro. Né? Porque, de repente, o paciente tem uma problemática, de repente, uma dor nas costas. Aí vai para o ortopedista. Então, o ortopedista inicia o tratamento e descobre que essa dor nas costas, na verdade, é uma questão psicossomática. Aí ele precisa da ajuda do psicólogo. O psicólogo, de repente, percebe que a coisa já é mais... o psiquiatra descobre, e aí se vai. Né? Então, essas várias disciplinas vão se juntando no tratamento de saúde. Não é assim? É assim dessa forma. Então, como isso existe na saúde, isso também tem que ser transposto para a educação. A educação é a mesma coisa. Então, você não pode simplesmente tratar de... Né, vou falar, por exemplo, de alcanos, né? E alcanos são usados como combustível, né? O gás de cozinha é um alcano, gasolina é um alcano, querosene é um alcano. E aí eu falo tudo sobre querosene, gás de cozinha, falo tudo, sem estimular esses alunos a buscar as questões que envolvem a problemática dos combustíveis fósseis, que são inúmeros. Né? As problemáticas são inúmeras.
questões ambientais, políticas, econômicas, energéticas, né, de durabilidade, vai que esse troço acaba, quanto tempo dura. Quer dizer, tem tanta coisa para ser instigado. Alguns a gente pode até responder, né? Isso cabe ao professor de química responder. Outros já tem que buscar outros professores. Então é assim que eu consigo ser multidisciplinar nas minhas aulas, ok? Aqui, alguma pergunta, alguma questão sobre a multidisciplinaridade? Muito bem. Eu tenho um vídeo, mas eu não vou abrir esse vídeo, tá? E ele está no material, porque esse vídeo dá exemplo da multidisciplinaridade. Mas o material está lá no Moodle para vocês. Aí vocês abrem o vídeo e tudo mais, tá? Porque se eu abrir o vídeo aqui, a gente ainda vai ficar ouvindo o vídeo, vai discutir, mas o vídeo apenas ilustra aquilo que a gente discute, tá? Então, esse vídeo fala justamente das questões aqui do tratamento de saúde. Está disponível lá no Moodle para vocês. Pluridisciplinaridade, né? Muito bem. Então, agora aqui, você já tem ali uma interação, né? Eu disse que já existe entre disciplinas, tá? Então, essa interação entre as disciplinas, elas já começam a ocorrer. Elas se cooperam entre elas, porém, cada um ainda mantém aquele, podemos dizer, o seu caminho, né, do plano de ensino que foi desenvolvido. Então, o professor de biologia tem lá o plano de ensino dele, com os objetivos traçados por ele. O professor de física tem lá os planos com os objetivos dele, o professor de química também. Mas, num determinado momento, a química, a física e a biologia conversam, cooperam, trocam ideias. Esses três professores são próximos. Então, um colabora com o outro em determinado conteúdo. Existe uma colaboração. A palavra mais adequada é isso, é colaborar uma disciplina com a outra. Mas as disciplinas ainda estão independentes. Então, o professor de química tem lá as suas preocupações com o transcorrer das aulas de química. Mas, num determinado momento, ele colaborou com o professor de biologia, quando o professor de biologia estava falando sobre a transpiração celular e como é que ocorre isso na célula. Aí o professor de química vai falar de equilíbrio químico, mostrando a reação química entre a hemoglobina e o oxigênio, né, formando ali a oxihemoglobina, e quando a hemoglobina forma o gás carbônico, formando a desoxihemoglobina, mostrando o equilíbrio químico. E isto é o processo de respiração da célula. Como que a célula, como é que se transporta o oxigênio e o gás carbônico da célula para o pulmão, do pulmão para a célula, e assim por diante. Isso é química. O professor de biologia não consegue explicar isso com detalhes, porque o conteúdo é equilíbrio químico. Então, entra o professor de química aí para explicar. Então, a pluridisciplinaridade aparece nesse momento, porque existe a colaboração para que o conteúdo aconteça. Então, é diferente de você pedir, né, do professor de biologia, por exemplo, pedir para o aluno
procurar o professor de química para ele dar mais atenção à questão da respiração celular. Não. Não é o professor de biologia falar, procura o professor de química para explicar melhor isso aí. Não. É no momento que o conteúdo está sendo dado, o professor de química colabora, ali, na aprendizagem. Então, existe ali uma participação, né, em algum momento da aula. Isso é a cooperação, a colaboração entre as disciplinas. Isso é a pluridisciplinaridade. Muito bem. Nós temos ainda também, da mesma forma que eu falei, tem um vídeo para que você possa olhar, tá? Mas aí vem, né, o que os especialistas na educação sempre procuram, que é que as aulas sejam interdisciplinares. E aí é diferente, porque a interdisciplinaridade já as disciplinas, elas não cooperam, elas trabalham em conjunto. É diferente. As aulas já podem acontecer com 2 ou 3 professores no mesmo momento, juntos, na sala. Então, a aula já não é de 50 minutos, ela passa a ser 150 minutos. Porque são 3 aulas de 50 minutos em seguida, porque tem 3 professores. E eles ficam as 3 aulas ali, tratando dos assuntos que envolvem. Ou 2 aulas que sejam, sei lá. Mas é uma maneira de você completar aquele conteúdo. Quer dizer, professor de química inicia, entra o professor de biologia, entra o de física, daqui volta o de química, daqui entra e vai conforme se necessita do assunto. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aula interdisciplinar que eu desenvolvi muito tempo. Era um professor de química, no caso eu, um professor de geografia, um professor de história e um professor de biologia. Então, esses 3 professores, a aula iniciava com o professor de história. Então, ele começava falando sobre a Revolução Francesa. E todo o processo da Revolução Francesa que possibilitou o desenvolvimento da Europa e que veio permitir, na Inglaterra, principalmente, o início da Revolução Industrial. E tudo isso, o professor de História dando aula de História, falando da perspectiva da história sobre tudo isso. E aí ele vai falar da Revolução Industrial. Quando ele começa a falar da Revolução Industrial, ele começa a falar da busca por energia para poder mover as máquinas da Revolução Industrial. E quando ele fala da busca da energia, naquele momento, ele está começando a falar dos combustíveis fósseis, que começam a ser utilizados. Aí entra o professor de química para explicar os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são 2 principais, né, o petróleo e o carvão mineral. Então, começo aí o professor de química a explicar sobre esses 2 combustíveis. Só que para falar dos combustíveis fósseis, já da extração disso e como que aquilo ali se formou, é necessário o professor de biologia, que vai falar da decomposição e da ação de bactérias anaeróbicas, para todo aquele material orgânico, né, que dá origem aos combustíveis fósseis. E como que o armazenamento disso se dá, é o professor de geografia, que fala do movimento das placas tectônicas. Como é que as placas vão se movimentando de forma que
todo o petróleo formado em regiões totalmente diferentes acabam escorrendo para o mesmo local e fica armazenado num determinado ambiente. E isso é o professor de geografia que consegue falar sobre a formação geológica. E aí, logo em seguida, volta o professor de química para explicar mais sobre os diferentes compostos que são retirados do petróleo. E aí volta o professor de história para falar de o quanto que isso revoluciona e modifica a sociedade e o quanto que isso cria conflitos. E os conflitos entre nações começam a se suceder, né, ao longo do tempo. E assim vai. Essa era uma intervenção de 4 horas. 4 horas. Nós 4 trabalhando. Entra um, entra outro, entra um, entra outro. E ia. E nós não tínhamos um roteiro fixo. A gente sabia o conteúdo. Conforme ia saindo um professor ia falando um determinado assunto, se você sentisse que aquele assunto puxava alguma coisa da sua área, você falava, mas professor, peraí, deixa eu só colaborar com uma questão aqui, e aí entrava e colaborava com aquela questão. Aí voltava o outro professor, e assim ia. Então, essa ação interdisciplinar produzia resultados fantásticos, porque o aluno saía com uma visão completa sobre aquele assunto, sobre a revolução industrial, sobre a produção de energia, consumo, produção de petróleo, carvão, ação de bactérias, desenvolvimento, movimentos de placas tectônicas. Nossa, era muita coisa. Tudo isso junto, porque o conhecimento é um só. Então, essa questão interdisciplinar é extremamente importante porque já é uma integração. E são áreas distintas, né? Porque eu estou falando de biologia. É a área das ciências biológicas. Química, ciências exatas. História e geografia, ciências humanas. Caramba. Então, são áreas distintas tratando junto. Colaborando, cooperando, trocando, dialogando, né? Tendo aí, nesse caso, os objetivos já não são individuais de cada disciplina. O objetivo já converge para objetivos em comum. As ações da aula, os procedimentos da aula, tudo já são em comum. Já ocorrem juntos. Então, a interdisciplinaridade, obviamente, vai precisar de ações. Neste exemplo que eu dei, é uma ação dentro da escola, dentro da sala de aula, mas você pode, interdisciplinarmente, fazer ações extra-classe, né? Ir para um trabalho de campo, e fora da sala de aula. Então, existe exemplo de interdisciplinaridade, é só ver depois o vídeo, né? E exemplos e discussões de interdisciplinaridade, tá? Que a gente coloca aqui para que vocês possam aprofundar mais o que nós estamos discutindo. E aí vem o ápice, que é a chamada transdisciplinaridade, né, que está além, né, a transdisciplinaridade, que é aquilo que ultrapassa, porque daí a gente, além de fazer toda a discussão entre as disciplinas, a gente ainda tenta resolver problemas, a gente ainda tenta alcançar reflexões críticas que envolvem problemas ali da comunidade, da sociedade, né, do ambiente que estamos, ou até questões mais amplas, né, que envolvem discussões mais além dos muros da escola,
como, né, as questões familiares, as questões sociais, econômicas, políticas, né, questões religiosas, de gênero, e assim vai, né, preconceitos, questões ideológicas. Então, todas essas questões podem ser tratadas além das disciplinas. As disciplinas são, sabe, a gente precisa ter uma consciência de que não estamos ali. Olha só o que eu vou dizer, gente. Eu estou aqui ajudando vocês a se tornarem professores de química. Mas eu vou dizer para vocês que vocês não podem ir para dar a aula achando que são apenas o professor de química dando aula. Não é isso. Então, apesar de vocês estarem fazendo um curso para serem professores de química, professoras de química, mas vocês não serão apenas professores de química, professoras de química. Vocês serão formadores de cidadã, cidadão. É isso que vocês serão. Vocês vão ajudar a formar pessoas. Então não é só ser um professor de química, não é só chegar lá e dar conteúdos químicos. Não pode. Até porque é para o ensino médio. Ensino médio. Então, ele não é um ensino profundo, um ensino raso, não. Não é alto nem baixo, ele está no meio. Ele é médio. Portanto, não estamos dando aula para futuros químicos. Não serão químicos. Serão cidadão, cidadã. Então eu não vou. A gente tem que ter essa consciência de tentar utilizar os conteúdos químicos para que a pessoa possa agir na sociedade, né? Ter uma ação na sociedade que auxilie na sua vida. Coisas simples, nada transformador e revolucionário, não é isso. Talvez até isso também possa ser, mas não é este o objetivo. É, por exemplo, sermos professores capazes de dar explicações químicas suficientes para que esse estudante entenda que quando a água começa a ferver, não precisa mais o fogo alto na panela de pressão. Porque é só manter a fervura. E manter a fervura pode ser fogo baixo. E isso economiza combustível. O aluno precisa saber disso. Ele tem que ter essa noção clara. Porque se começa a ferver a panela de pressão e o fogo continua alto, é combustível sendo queimado de forma desnecessária. As explicações químicas precisam estar claras para que eles entendam isso e em nenhum momento questionem isso. Como é comum questionar. Não, mas a gente tem que deixar o fogo alto para poder continuar, para ficar mais quente. Não vai aumentar a temperatura. Ferveu, a temperatura é constante. E isso é o professor de química que vai ter que falar. Só estou dando um exemplo besta. Mas são exemplos como esse que a gente precisa compreender, que são necessários na formação do cidadão. Então, a transdisciplinaridade discute além das disciplinas. Então, elas estão num
nível mais alto, né? Aquilo que vai ser discutido está no nível mais alto que as próprias disciplinas. E essas disciplinas, então, são desenvolvidas para que seja atingido essa finalidade, né? Essa discussão seja compreendida, esse tema escolhido, o transdisciplinar, tem lá um tema, tem lá um assunto, tem algo para ser discutido que está além das disciplinas. Também tenho uma proposta aí de um vídeo para que vocês possam ver o conceito com mais profundidade da transdisciplinaridade. Eu tenho apenas aqui umas ilustrações para facilitar, né, a compreensão sobre multi, pluri, inter, trans e assim por diante. Também eu discuto tudo isso lá no vídeo que eu coloco para vocês, tá? Alguns níveis de integração e alguns conceitos que são mostrados, tá bom? Mas o grande detalhe é que todas as ações são disciplinares, né? Portanto, tem a sua questão da disciplina. É óbvio que a gente tem uma ação multi, que é aquele do primeiro nível, né? Que é aquela indicação de um para outro. A pluri, que já são as disciplinas cooperando. A inter, aonde ocorre a integração, né? A trans, que está além, e que tudo isso junto a gente chama de, né, que são todas importantes, mas que ponho que a gente pense sempre de forma completa, juntando tudo isso. Ora a gente é multi, ora a gente é pluri, ora a gente é inter, ora a gente é trans. Portanto, na verdade, a gente é pan. Pan quer dizer tudo. Então, todas as ações disciplinares são necessárias. Tá? Então, esse termo pan quer dizer tudo, todos. Então, quando a gente fala lá do pan-americano, né, tem lá os Jogos Pan-Americanos, que é jogos de todos os americanos. Então, todos aqueles que são das Américas participam dos Jogos Pan-Americanos. Então, não tem francês, italiano e inglês nos Jogos Pan-Americanos. Tem colombiano, venezuelano, mexicano, canadense, estadunidense e assim por diante. Mas não tem, né, angolano, moçambicano, né, que é da África, da Europa ou da Ásia. Muito bem, gente. Aqui tem algumas referências da onde que a gente tira alguma dessas questões. Tudo isso está lá disponível para vocês, tá? Espero que vocês depois tenham essa curiosidade de chegar até o vídeo, né? E façam um resgate dessa discussão.